A ligação chegou às 6h47 de uma terça-feira de manhã. E eu me lembro do horário exato, porque estava observando o manômetro da prensa hidráulica da Bahia 3, havia 20 minutos, aguardando a leitura estabilizar. Não estabilizou. Depois de 38 anos trabalhando com manutenção industrial em Ontário, aprendi que um manômetro que se recusa a estabilizar na partida é um manômetro prestes a lhe contar algo que você preferia não ouvir. Meu nome é Douglas Mai. Eu tinha 61 anos e passei a maior parte de 4 décadas mantendo máquinas em funcionamento. Máquinas nas quais ninguém pensava até que parassem de funcionar. A fábrica era a Lakeview Precision Manufacturing, uma operação de porte médio nos arredores de Hamilton, que produzia componentes metálicos estampados para o setor automotivo. Havia 3 linhas de produção, 42 funcionários no chão de fábrica e equipamentos que operavam 20 horas por dia, 5 dias por semana e às vezes também nos fins de semana, quando as metas trimestrais precisavam de reforço. Eu era o técnico de manutenção sênior deles havia 11 anos. Antes disso, trabalhei em outras 2 instalações na região. E antes disso, fiz um estágio de 4 anos com um homem chamado Gerald Kovalit, que me disse, no meu primeiro dia, que um bom técnico de manutenção é invisível quando tudo está funcionando bem e indispensável quando algo dá errado. Gerald estava certo em quase tudo. O problema com o manômetro na Bahia 3 era algo que eu já havia registrado no meu relatório de manutenção 2 vezes nas últimas 6 semanas. A prensa hidráulica ali era uma unidade Minster, com 20 anos de uso, reconstruída uma vez em 2009, e vinha apresentando um comportamento intermitente que, pela experiência, eu reconheci como um sinal inicial de degradação da vedação, possivelmente combinado com contaminação no circuito de fluido. Eu havia redigido o relatório formalmente. Enviei ao meu supervisor, um homem chamado Craig Bellows, que estava no cargo havia cerca de 18 meses e que, pelo que eu sabia, nunca tinha passado um único dia trabalhando no chão de fábrica antes de assumir a função. Craig analisou meu relatório, perguntou quanto custaria o reparo, ouviu o valor aproximado de $14.000 para peças, troca de fluido e mão de obra e disse que mencionaria o assunto na próxima reunião de orçamento. Isso tinha acontecido 5 semanas antes. Eu ainda observava o medidor quando meu celular vibrou no bolso da camisa. Peguei o aparelho, esperando uma ligação do supervisor sobre a linha 2, que estava um pouco atrasada desde a troca de turno. Em vez disso, a tela mostrou o nome de Craig. Atendi. Douglas, ele disse. Ele tinha o hábito de usar nomes completos de um jeito que sempre soava formal demais, como se estivesse lendo um documento. Preciso conversar com você sobre algo. O indicador à minha frente subiu 2 unidades e depois voltou ao normal. Mantive os olhos fixos nele. Pode falar, eu disse. Quero ser direto com você. A gerência está revisando a estrutura do departamento e decidimos reorganizar a forma como lidamos com as operações de manutenção daqui para frente. Vamos passar a adotar um modelo de serviço terceirizado. Não disse nada. O indicador caiu mais 1 unidade. O que isso significa para você, continuou Craig, é que o seu cargo será eliminado a partir do final do expediente de hoje. Ouvi as palavras. Entendi o que significavam da mesma forma que se entende algo que talvez já se esperasse havia mais tempo do que se admite. Era como reconhecer uma tempestade se formando no horizonte há semanas. Coloquei a mão aberta contra a carcaça da prensa, sentindo a vibração leve que indicava que a bomba estava trabalhando mais do que deveria. Craig, eu disse, estou em frente à Bahia 3 agora. Esta prensa está com um problema hidráulico ativo que venho monitorando desde as 6h20 da manhã. O circuito de pressão está instável. Já mencionei isso 2 vezes por escrito e o problema ainda não foi resolvido. Estou ciente dos seus relatórios, disse ele. Você sabe que, se esta prensa falhar no meio do ciclo, a linha 1 também ficará parada?
Os circuitos de fluido compartilham uma junção secundária na parede norte. Eu mapeei isso na minha revisão de manutenção de outubro. Houve uma pausa. Douglas, a decisão já foi tomada. Eu quis te contar pessoalmente em vez de pedir para o RH te ligar. Olhei para o medidor mais uma vez. Depois olhei para a prensa. Então me lembrei de Gerald Kowalik me dizendo, 38 anos atrás, que um bom técnico de manutenção é invisível quando tudo funciona bem. Certo, eu disse. Entendo. Vou entrar e tratar da documentação, mas quero deixar algo muito claro antes. Esta prensa precisa de atenção hoje, não amanhã, não na semana que vem, hoje. A empresa contratada para a qual vocês estão migrando precisa estar aqui dentro de 2 a 3 horas, ou vocês vão perder esta linha. Talvez as 2 linhas, se a junção compartilhada estiver envolvida. Houve outra pausa, mais longa desta vez. Vou repassar isso, disse Craig. Ótimo, respondi. Estarei lá para assinar o que for necessário. Desliguei e permaneci parado ali por mais um instante, olhando para a Bahia 3. Eu mesmo havia reconstruído parte daquela prensa em 2017. Conhecia o ritmo dela como se conhece a respiração de alguém que dorme na mesma casa que você. Eu sabia exatamente o que estava começando a dar errado ali dentro. E sabia também que quem quer que fossem os técnicos terceirizados do Craig, quase certamente não sabiam. Peguei meu livro de registro de manutenção. Sempre mantive um caderno físico, além dos registros digitais, e fiz uma anotação detalhada. Horário, leituras de pressão, sintomas, minha avaliação sobre o provável ponto de falha e a intervenção recomendada. Datei e assinei. Depois, atravessei o galpão da fábrica em direção aos escritórios administrativos, acenando com a cabeça para alguns funcionários que cruzavam meu caminho. Homens e mulheres com quem eu trabalhava havia anos. Não contei a nenhum deles o que tinha acabado de acontecer. Aquela informação não cabia a mim compartilhar. O processo com o RH levou cerca de 40 minutos. Havia uma mulher do RH chamada Sandra, que era profissional e claramente desconfortável. Havia um pacote de desligamento referente aos meus 11 anos de serviço, um número razoável de semanas de salário e alguns formulários. Assinei o que era necessário e pedi cópias de tudo, que Sandra prontamente me entregou. Craig apareceu na porta do escritório de RH mais ou menos na metade do processo. Disse algo sobre agradecer meus anos de serviço e comentou que a transição não era nada pessoal. Eu disse que entendia e que esperava que o novo contrato funcionasse bem para a fábrica. Essa segunda parte era sincera. 42 pessoas trabalhavam naquele lugar. Os empregos delas dependiam do funcionamento daquelas linhas de produção. Às 9h15 eu já estava na minha caminhonete, parado no estacionamento por alguns minutos antes de ligar o motor. Eu tinha 61 anos. Tinha uma hipoteca quitada em Dundas, uma aposentadoria parcialmente integralizada e economias que eu havia administrado com cuidado ao longo dos anos. Eu não estava em dificuldade financeira. Mas existe algo que acontece quando o trabalho termina de forma repentina que não tem relação com dinheiro. Uma ausência súbita de propósito, de rotina, da satisfação peculiar de ser a pessoa que mantém tudo funcionando. Fiquei refletindo sobre aquela sensação por uns 5 minutos. Depois, liguei a caminhonete e dirigi para casa. Minha esposa, Patrícia, se surpreendeu ao me ver. Ela estava na cozinha quando entrei pela porta dos fundos e me olhou por cima dos óculos de leitura com aquela expressão que sempre tem quando tenta decidir se deve ou não se preocupar. Eles reestruturaram o departamento de manutenção, eu disse a ela. Meu cargo foi encerrado. Ela tirou os óculos e fechou o livro. Patrícia era enfermeira havia 30 anos e já tinha presenciado tantas reviravoltas na vida que raramente se assustava com surpresas. Ela se aproximou, colocou a mão no meu braço e perguntou: "Você está bem?" "Estou bem", respondi. "Um pouco estranho,
mas estou bem. Ela fez café e nos sentamos à mesa da cozinha. Contei a ela sobre a prensa, os alertas que eu havia feito e a ligação do Craig. Ela ouviu sem interromper, o que é uma das coisas que eu mais aprecio nela há 33 anos. Então a prensa continua com problema? Disse ela quando terminei. A prensa continua se deteriorando, respondi. Ainda não falhou, mas vai falhar. E os novos técnicos contratados não sabem disso. Eles sabem que eu registrei o problema. Se entenderam o que isso significa, já é outra questão. Patrícia ficou em silêncio por um momento, mexendo o café. O que você vai fazer hoje? Ela perguntou. Nada. Vou ver o que acontece. Não precisei esperar muito. Às 14h40 daquele mesmo dia, meu telefone tocou. Era o número principal da fábrica. Quase não atendi. Eu não tinha obrigação nenhuma de atender e sabia disso, mas depois de alguns toques, resolvi atender. Era o gerente da fábrica, um homem chamado Robert Firth. Robert era um homem sério e competente que trabalhava na Lakeview havia cerca de 6 anos. Nós tínhamos um respeito profissional mútuo, embora nem sempre concordássemos sobre prioridades. Quando atendi, percebi em sua voz algo que reconheci imediatamente. Uma urgência contida. O tom de alguém administrando uma crise, enquanto tenta não deixar o pânico transparecer. Douglas, disse ele, preciso falar com você. Olá, Robert. A Bahia 3 falhou às 2h15. A prensa está parada e a contaminação na junção que você mencionou no relatório de outubro afetou a linha 1. Ambas as linhas estão paradas. Eu respondi. Lamento ouvir isso. Os técnicos contratados estão no local. Eles estão aqui desde as 11 da manhã. Houve uma pausa. Eles não estão confiantes de que conseguirão resolver o problema hidráulico. Estão falando em consultar o fabricante, talvez em 2 ou 3 dias. 2 ou 3 dias é uma estimativa otimista. Eu disse, se eles não conseguem entender o que estão vendo... Silêncio na linha. Então ele falou, Douglas, o que você precisaria para voltar e analisar isso? E ali estava. A pergunta que eu já imaginava que surgiria. Não porque eu desejasse esse desfecho. Quero deixar isso bem claro, porque é importante. Eu não queria que a prensa falhasse. Eu não queria que as linhas de produção parassem. 42 pessoas estavam paradas em um galpão de produção silencioso naquele momento, e os salários delas não eram algo abstrato para mim. Mas eu sabia que aquele era um resultado provável e havia me preparado para isso. Robert, eu disse, agradeço a ligação. Quero ajudar e acredito que consigo resolver isso, mas não sou mais funcionário. Então, precisamos conversar sobre como isso funcionaria. Claro, disse ele. Diga qual é o seu preço. Eu já havia pensado nesse valor sentado à mesa da cozinha com Patrícia naquela manhã. Pensei no que Gerald Kovalich me disse sobre valor. Sobre o fato de que a experiência não é medida pelo tempo trabalhado, mas pela necessidade da situação. Pensei na Bahia 3, na junção compartilhada e nas 42 pessoas naquele piso. $420 por hora, eu disse. Mínimo de cobrança de 4 horas, a partir da minha chegada ao local. Quaisquer peças ou materiais seriam cobrados separadamente, com um acréscimo de 15% sobre o custo. Eu também precisaria de um contrato de prestação de serviços assinado antes de entrar no prédio. Outra pausa. Desta vez, mais longa. Preciso conversar sobre isso, disse ele. Robert, respondi mantendo a voz calma, porque nada daquilo era pessoal e eu precisava que ele entendesse. Pelas minhas últimas estimativas, você está perdendo entre $30 mil e $40 mil por hora com 2 linhas de produção paradas. Eu entendo que o valor pareça alto, mas você pode fazer as contas. Ele podia, e fez. Vou pedir a Sandra que lhe envie um contrato dentro de 1 hora, disse ele. O contrato chegou 45 minutos depois. Analisei com cuidado. Não sou advogado,
mas já assinei documentos suficientes ao longo da vida para saber o que observar. Fiz 2 pequenas alterações e assinei. Patrícia me levou até a fábrica porque disse que precisava do carro caso tivesse que resolver algumas coisas. Mas acho que ela também queria ver como eu reagiria ao atravessar aquelas portas novamente. Ela sempre teve sensibilidade para esse tipo de detalhe. Cheguei à fábrica às 16h20. Robert me encontrou na entrada. Ele apertou minha mão e me conduziu até a Bahia 3, quase sem conversa, o que eu agradeci. Os 2 técnicos contratados eram jovens, ambos com a aparência de pessoas competentes em procedimentos padrão, mas que naquele momento estavam lidando com algo além desses limites. Eles haviam feito um teste de pressão e identificado a vedação defeituosa, o que era evidente. O que não tinham identificado era o caminho da contaminação nem o problema na junção, que eram as partes realmente importantes. Não os fiz se sentirem mal por isso. Eles não sabiam o que ainda não tinham aprendido, e isso não é uma falha de caráter. Apresentei-me, observei o que haviam feito e pedi que me explicassem a avaliação. Eles trabalharam com profissionalismo. Então expliquei o que havia descoberto no meu monitoramento anterior e o que eu acreditava que estava acontecendo no circuito de fluido. Consegui perceber o instante exato em que o mais velho dos 2, um sujeito de cerca de 35 anos, compreendeu o quadro completo. Ele assentiu lentamente. A junção, disse ele. A junção. Eu concordei e disse que poderíamos começar a trabalhar. Não vou fingir que os detalhes técnicos interessam a todos, mas para mim, eles são importantes. Então, direi brevemente que o problema era uma combinação de falha na vedação, como eu suspeitava, e contaminação metálica que havia penetrado no fluido hidráulico compartilhado e alcançado o circuito secundário da linha 1. A solução exigiu a drenagem e a limpeza de ambos os circuitos, a substituição das vedações danificadas, a limpeza da caixa de junção e a recalibração dos reguladores de pressão. Não era um trabalho difícil se você soubesse exatamente o que estava fazendo e tivesse as peças adequadas. Naquela mesma tarde, liguei para meu antigo fornecedor de peças e confirmei a disponibilidade. As peças chegaram à fábrica às 18h30. A linha 3 voltou a funcionar às 21h15 daquele mesmo dia. A linha 1 voltou a operar às 23h40. Trabalhei 7h30, a uma taxa de $420 por hora. A fatura das peças ficou um pouco abaixo de $3.000. Robert assinou o comprovante de serviço na recepção e nos despedimos novamente no estacionamento. Quero te perguntar uma coisa, disse ele enquanto estávamos ao lado da minha caminhonete no ar frio de novembro. Por que você não insistiu mais quando o Craig te ligou hoje de manhã? Você sabia que isso ia acontecer. Pensei por alguns instantes em como responder aquilo de forma honesta. Robert, eu disse, alertei sobre a prensa 2 vezes por escrito. Expliquei ao Craig naquela manhã exatamente o que iria acontecer. Fiz tudo o que era minha responsabilidade fazer. Quando alguém toma uma decisão que me remove da situação e deixa um problema sem solução, não cabe a mim discutir com essa pessoa. Meu papel é estar disponível quando ela perceber o que perdeu. Ele permaneceu em silêncio por alguns segundos, olhando na direção da fábrica. Então disse, o Craig foi transferido. Não respondi. Aquilo não era da minha conta. Você consideraria voltar? Perguntou ele. Não necessariamente como funcionário. Um contrato de prestação de serviços, visitas de inspeção mensais, disponibilidade de plantão. Eu disse que pensaria a respeito e entraria em contato até o final da semana. Eu não estava tentando agir de forma estratégica. Eu realmente precisava refletir sobre aquilo. Patrícia e eu conversamos naquela manhã e continuamos trocando mensagens ao longo do dia sobre como eu queria que fosse o próximo capítulo da minha vida profissional. Aos 61 anos, eu não estava pronto para parar de trabalhar,
mas estava pronto para trabalhar de outra maneira. Liguei para Robert na sexta-feira e disse que aceitaria um contrato de prestação de serviços com os meus próprios termos, incluindo 2 visitas de inspeção por mês. A documentação também previa disponibilidade sob minha tarifa de prestador de serviços autônomo, com um mínimo de cobrança de 4 horas. Redigi um contrato de prestação de serviços simples. Ele o analisou, não sugeriu alterações e assinou na segunda-feira seguinte. Isso aconteceu há 14 meses. Hoje tenho 3 empresas sob contrato de prestação de serviços. Trabalho cerca de 20 horas por semana, em média. Eu escolho meus horários. Eu escolho meus clientes. Recebo consideravelmente mais por mês do que recebia como funcionário assalariado e não precisei participar de uma única reunião de orçamento para discutir se um reparo de $14.000 deveria ou não ser aprovado antes que um problema se transforme em uma emergência de $60.000. Vou compartilhar o que aprendi com tudo isso, porque acredito que é importante ser direto. A primeira coisa é que o seu valor e o seu salário não são a mesma coisa. Durante a maior parte da minha carreira, tratei essas 2 coisas como se fossem equivalentes. Eu acreditava que aquilo que recebia refletia com precisão o meu valor para quem me pagava. Mas não é assim que funciona. O que você recebe reflete apenas aquilo que alguém concordou em lhe pagar, dentro de um acordo específico, em um momento específico. O seu valor verdadeiro é medido pelo que acontece quando você não está presente. Em segundo lugar, documentação não é burocracia. Cada relatório que preenchi, cada registro de manutenção que mantive, cada observação escrita que enviei, não era simples papelada. Eram evidências. Quando Robert precisou entender por que a prensa falhou, eu tinha um registro documental que contava exatamente toda a história. Sem isso, eu teria sido apenas um homem mais velho, com opiniões sobre o que deu errado. Com isso, eu era a pessoa que havia previsto o problema e feito o alerta. A terceira coisa, e essa foi a que levou mais tempo para eu compreender completamente, é que a competência silenciosa só se torna uma vantagem quando as pessoas certas sabem que ela existe. Durante grande parte da minha vida profissional, acreditei que fazer um bom trabalho era suficiente e que os resultados falariam por si mesmos. E talvez em outra época isso realmente tivesse funcionado. Mas em um ambiente de trabalho moderno, com ciclos orçamentários, serviços terceirizados e tomadores de decisão que nunca trabalharam em uma fábrica, você precisa tornar o seu valor visível. Sem ostentação, sem política, apenas clareza. O relatório que você escreve, a recomendação que apresenta, o número que atribui a um problema, tudo isso comunica valor em uma linguagem que os tomadores de decisão realmente entendem. O quarto ponto é que o pior momento profissional da sua vida pode, se você permitir, se tornar o momento em que você deixa de aceitar menos do que a sua experiência realmente vale. Eu não planejei que fosse assim. Não saí daquela fábrica imaginando que iria reinventar minha vida profissional. Saí pensando em um manômetro e em 42 pessoas que precisavam que aquelas linhas de produção funcionassem. Mas o telefonema das 14h40 me obrigou a expressar o meu próprio valor em dólares pela primeira vez em toda a minha carreira. E depois que você faz isso, depois de ouvir a si mesmo dizendo um número que realmente representa o que você sabe e o valor real desse conhecimento, fica muito difícil voltar a aceitar algo menor, apenas porque foi oferecido por alguém que tem autoridade para oferecê-lo. Naquela noite de novembro, dirigi para casa com uma declaração de serviço assinada no bolso do meu casaco e as 2 linhas de produção funcionando novamente atrás de mim. Patrícia havia deixado a luz da cozinha acesa. Entrei pela porta dos fundos e ela levantou os olhos do livro. "Então", disse ela, "as 2 linhas estão funcionando", respondi.
Ela assentiu devagar, como se já esperasse exatamente essa resposta. E acrescentei enquanto colocava a papelada sobre o balcão. Talvez devêssemos conversar sobre a necessidade de uma conta empresarial. Ela tirou os óculos de leitura, sorriu e disse: "Vou ligar para o banco amanhã de manhã." Existe um tipo de respeito que surge quando você realmente compreende o próprio valor. Não é arrogância, não é bravata. É aquela confiança tranquila que nasce de saber exatamente o que você sabe, quanto custou adquirir esse conhecimento e qual é o preço para os outros quando ele não está presente. Ninguém entrega essa compreensão pronta para você. Você chega até ela da mesma forma que chega a maioria das coisas importantes na vida, trabalhando ao longo do tempo e, às vezes, depois de ser informado às 6h47 de uma terça-feira de manhã que seus serviços não são mais necessários. É nesse momento que você descobre quais são, de fato, os seus serviços. A história de Douglas May revela algo que muitas pessoas descobrem tarde demais. Competência silenciosa nem sempre é visível dentro de estruturas corporativas. Durante anos, ele fez exatamente o que um grande profissional faz. Manteve tudo funcionando. Resolveu problemas antes que se tornassem crises. Documentou riscos. Avisou com antecedência. Mas o paradoxo é que quando tudo funciona bem, ninguém percebe quem está mantendo as engrenagens girando. Sistemas organizacionais, muitas vezes, valorizam decisões rápidas, redução de custos e relatórios superficiais mais do que experiência acumulada ao longo de décadas, até o momento em que algo falha. Só então o verdadeiro valor aparece. Não porque ele mudou, mas porque a ausência dele finalmente revelou o que estava escondido. A narrativa mostra que reconhecimento raramente nasce de promessas ou cargos. Ele surge quando a realidade prova quem realmente entende o sistema. Às vezes, a maior prova de competência não é falar mais alto, mas estar certo e esperar o momento em que o mundo finalmente percebe. A grande lição desta história não está apenas na demissão inesperada ou no retorno triunfante de Douglas. Ela está na compreensão profunda de valor. Muitas pessoas passam a vida inteira confundindo salário com valor real. Salário é um acordo momentâneo dentro de uma estrutura. Valor é o impacto que você causa quando está presente e, principalmente, quando não está. Douglas passou décadas construindo conhecimento técnico que nenhuma reunião de orçamento conseguiu medir corretamente. Quando a empresa decidiu substituí-lo por um modelo terceirizado, acreditou que estava economizando dinheiro. Na realidade, estava removendo a única pessoa que entendia completamente aquele sistema. O momento em que a prensa falhou revelou algo poderoso. Experiência não é apenas informação, é contexto, intuição e responsabilidade acumulada ao longo do tempo. A história ensina que profissionais que dominam profundamente o que fazem não precisam correr atrás de reconhecimento. Quando o conhecimento é real, o mundo eventualmente volta a procurá-los. E quando isso acontece, o jogo muda. Porque dessa vez, quem define o valor é quem realmente o possui. Agora me diz, quando uma estrutura ignora repetidamente a experiência de alguém, o silêncio estratégico se torna fraqueza, ou uma forma inteligente de deixar a realidade falar. Você já passou anos sendo competente dentro de um sistema que parecia incapaz de reconhecer isso? E se você estivesse no lugar de Douglas, teria insistido mais para evitar a falha da máquina, ou também teria deixado que a realidade ensinasse a lição à empresa? Escreve aqui nos comentários, eu quero muito saber. E não esquece, deixa também o seu comentário com uma classificação de 1 a 10 para mostrar o quanto você gostou, porque assim eu consigo trazer mais vídeos que sejam interessantes para você.
Se essa história fez você pensar sobre valor profissional e reconhecimento no trabalho, curta o vídeo e se inscreva no canal. Assim você não perde as próximas histórias que revelam as verdades silenciosas por trás do mundo corporativo.